Voltamos mais uma vez, continuando o nosso projeto de formação mariana, dando continuidade à sessão da evolução das congregações marianas. Vamos falar sobre a supressão dos jesuítas. A supressão aconteceu numa época da história em que os jesuítas foram assim, desapareceu a congregação deles, né, que por causa de questões políticas, né, praticamente políticas, né. E entre a supressão dos jesuítas em 1773 até a restauração em 1814, as congregações marianas sobreviveram pela ação do Papa e dos pastores. Por quê? Porque as congregações marianas eram tuteladas pelos jesuítas. Aí, como os jesuítas desapareceram, né, foi supressa a ordem deles, então ainda houve uma sobrevivência das congregações marianas pela ação então, do Papa e dos pastores. O banimento dos jesuítas freou bruscamente o crescimento das congregações marianas, em particular na Europa, exceto em alguns países, devido à forte influência maçônica. Em 1825, o Papa Leão XII permite a agregação da congregação mariana que sejam externas às instituições jesuítas, porque sempre teria que ter um jesuíta à frente de cada congregação mariana. Não poderia ser criadas congregações marianas com sacerdotes que não fossem jesuítas. E aí, em 1825, isso mudou. A partir de então, há um rápido crescimento. 35 mil novas agregações mundiais na segunda metade do século XIX, um total de 85 mil até 1963. Vamos ver agora a situação no Brasil. Em primeiro lugar, falar sobre a origem e expansão das congregações marianas no Brasil. No Brasil, deu-se início à primeira congregação mariana na Bahia, 1581, sendo fundada em 1586, seguida pelo Rio de Janeiro, ambas tendo como padroeira Nossa Senhora do Rosário. 2 séculos depois, as congregações marianas já cobriam todo o território nacional. Agora vamos falar sobre os períodos das congregações marianas no Brasil. Em relação à presença das congregações marianas em solo brasileiro, podem ser definidos 3 períodos. O primeiro período de 1586 até 1870, que vai da primeira congregação mariana do Brasil até a primeira congregação mariana após a restauração dos jesuítas. Depois, um segundo período de 1870 até a fundação da Federação de São Paulo, a primeira federação nacional, em 1927. E o terceiro período, de 1927 até os tempos atuais. A gente pode, inclusive, dividir esse terceiro período em 2 fases. A primeira fase, de 1927 até 1948, onde houve o surgimento das federações diocesanas e a Confederação Nacional e a multiplicação das congregações marianas. Depois, a partir da Constituição Apostólica Bis Seculare, em 1948, a revisão e a renovação da forma de seleção e formação das congregações marianas. A gente pode, inclusive, adicionar uma terceira fase, que vai da transição das congregações marianas para as comunidades de vida cristã, as CVX. Esse período inicia em 1966, na época do Concílio Vaticano II. Falemos agora sobre os perigos que apareceram na América Latina. Em 1957, o Papa Pio XII, no segundo Congresso Mundial para o Apostolado Leigo, aponta os perigos na América Latina: o secularismo, o marxismo, o protestantismo e o espiritismo. Especialmente em relação ao comunismo ou marxismo, a revista Estrela do Mar relatou e animou os congregados marianos brasileiros nos anos de luta contra essa ideologia anticristã. Vamos colocar aí alguns trechos aí da revista Estrela do Mar. Esse de 1938, né? Existe um imponderável milagroso para formar a barreira defensiva contra a penetração dessas forças corruptoras. A Igreja possui entre os soldados intransigentes, escolhidos entre os moços, que têm mais vivo
tem mais vivo o espírito de sacrifício. Os filhos de Maria, bandeirantes, deram um exemplo memorável sobre o qual é necessário chamar a atenção de todo o Brasil. Um outro artigo de 1946, da mesma revista, teve lugar a noite de Nossa Senhora na Alta Sorocabana, na cidade de Presidente Prudente. Grande ato cívico e religioso contra o comunismo totalitário e materialista. Foi memorável noite de total repulsa à ideologia da foice e do martelo. É só lembrando que a revista Estrela do Mar é o órgão oficial das congregações marianas no Brasil. Mais um artigo aqui, 1947. Abre aspas. Excluído das fileiras das congregações marianas, o senhor Ocelo Pereira de Fortaleza, no Ceará, por ter votado em candidato da insidiosa Chapa Popular e frequentar o Partido Comunista. Ninguém pode servir a dois senhores, ou bem a Cristo ou bem a Stalin, ou na liberdade com o que Cristo nos libertou, ou na escravidão da ditadura do operariado. O marianismo não transige. Então está aí. Até os congregados também eram bem exigidos, né, na época em relação a essas doutrinas perniciosas. Né? Mais um artigo de 1964. Honra seja às vigilantes e gloriosas forças armadas, aos esclarecidos governadores, eminentes parlamentares e à mulher brasileira, que, traduzindo o sentir cristão e democrático do nosso povo, de repúdio à pregação e à prática de métodos subversivos, puseram fim à audácia de uma minoria inspirada pela doutrina anticristã que pretendia falar e agir em nome de nossa pátria, cuja tradição histórica sempre foi de fidelidade a Deus e à liberdade humana. 1964 foi uma época de grandes turbulências políticas aqui no Brasil. Bom, com isso nós terminamos esse episódio. O próximo episódio iremos falar sobre rituais, reuniões e momentos especiais. Então não esqueça, como sempre, né, de fazer o teste desse episódio e entrar em contato com o instrutor. E assim que ele autorizar, então você pode passar para o próximo episódio. Até lá e salve Maria!